Pode começar, Thales. Boa sorte. Obrigado. Então, boa tarde a todos. Eu sou o Thales, meu orientador desse trabalho é o professor Dr. Davi, e meu tema de TCC é a análise da resistência do sistema de transmissão continuamente variável, chamado de DynaVT, aplicado em tratores agrícolas. Bom, a agenda da minha apresentação ela consiste na contextualização do tema, nas motivações, no objetivo, na metodologia utilizada, no desenvolvimento, em resultados obtidos e em trabalhos futuros. Bom, o primeiro tópico do meu trabalho, então, é a motivação. Eu separei ele em dois tópicos. Então, o primeiro deles foi homenagear a minha família, pelo motivo dela estar envolvida com o meio agrícola. E o segundo tópico desse trabalho, da motivação, ele buscou entender justamente o funcionamento dessa transmissão CVT que é aplicada em tratores. Na imagem abaixo aqui, a gente consegue observar, então, essa transmissão totalmente desmontada em bancada. Passando agora para o contexto do Brasil, a gente tem que o agronegócio ele representa cerca de 25% do PIB, e esse alto percentual ele se dá justamente ao fator de uma migração da agricultura manual para uma agricultura mecanizada. Então, desde a década de 1970 até a década de 2010, segundo esse estudo, houve um aumento de 1000 vezes do número de vendas de máquinas agrícolas. Então, com esse aumento também houve um incremento nas tecnologias que foram implementadas nessas máquinas, justamente com a finalidade de otimizar a produção. Ainda no cenário do Brasil, então esse trabalho ele buscou analisar 5 principais marcas disponíveis para o cliente final, as quais são ela Case, John Deere, Massey Ferguson, New Holland e Valtra. E essas marcas elas disponibilizam 3 tipos de transmissão: a transmissão mecânica, a transmissão automatizada chamada de Power Shift e, por fim, a transmissão chamada de CVT. Essas transmissões são oferecidas em tratores com potências desde 55 cavalos até 640 HP. Como a gente pode observar pelo gráfico aqui, nós temos uma maior predominância das transmissões mecânicas e Power Shift e um menor aqui número de transmissões CVT. Esse fato se dá justamente ao maior valor agregado desse tipo de transmissão, que pode chegar a um percentual de até 30% do valor final do trator. Então, visto esse cenário brasileiro, fez-se necessário entender o funcionamento dessa transmissão e seus elementos. Então, o objetivo desse trabalho, ele busca analisar a resistência mecânica da engrenagem solar dessa transmissão CVT, que é aplicada em tratores agrícolas. E essa análise de resistência, ela vai se dar através do uso da norma ANSI-AGMA e também vai ser utilizada como uma ferramenta de trabalho o gêmeo digital do sistema. Então, aqui na imagem central, nós temos todo o conjunto de transmissão chamado DynaVT. Na imagem da esquerda, tem-se essa mesma transmissão parcialmente desmontada, onde é possível observar aqui um conjunto epicíclico, que é composto pela engrenagem anelar. Internamente aqui temos a engrenagem solar, e desse lado direito da imagem nós temos as 3 engrenagens planetárias juntamente ao seu portador. A gente pode observar aqui que todas essas engrenagens que eu citei, elas têm dentes retos. Passando agora para a metodologia que foi aplicada nesse trabalho, a primeira delas foi baseada no livro de projeto de máquinas, escrito por Palen Bites, no ano de 2005. Esse livro ele busca dividir a metodologia em 4 tópicos, as quais são elas: o esclarecimento da tarefa. Então, esse trabalho ele buscou explicar como funciona esse sistema DynaVT e as especificações técnicas das engrenagens. A parte de concepção focou-se nos pontos de melhorias e possíveis soluções. O projeto preliminar ele buscou aplicar a norma AGMA e, por fim, o projeto detalhado foi realizada uma comparação entre a eficiência mecânica do uso da engrenagem solar de dente reto ou de dente helicoidal. Já na imagem da direita aqui, a gente tem um fluxograma dos passos que foram seguidos até se encontrar a solução do trabalho. Como parte da metodologia, então, foi realizada uma visita técnica na concessionária da Massey Ferguson, na cidade de Guarapuava, onde foi possível realizar uma entrevista com um dos técnicos da marca. Nessa entrevista, esse técnico, então, ele passou para a gente alguns dados principais das engrenagens, desse tipo de transmissão CVT. Além disso, ele explicou também no detalhe como funciona esse conjunto. Agora, a segunda parte da metodologia utilizada, ela se baseou na norma ANSI-AGMA 2101D04, que foi escrita em 2016.
Essa norma é uma norma americana que ela é utilizada justamente para o cálculo e análise de engrenagens, tanto de dente reto quanto para dente helicoidal. Então, esse trabalho buscou analisar a resistência ao contato que acontece na superfície de flanco do dente, essa região destacada aqui em laranja, e a segunda parte desse trabalho buscou analisar a resistência dos dentes à fadiga por flexão, que ocorre no cordão raiz da engrenagem, que é essa segunda região aqui, na imagem da esquerda. E essas duas regiões foram selecionadas, tanto a de flanco quanto a de cordão raiz, porque, segundo a teoria, são os pontos mais críticos de uma engrenagem durante o seu funcionamento. Então, para que essa norma pudesse ser aplicada, foi realizada a aplicação da carga tangencial e radial no diâmetro primitivo da engrenagem. Passando agora para o desenvolvimento, aqui eu vou explicar um pouco sobre o gêmeo digital que foi utilizado. Então, esse gêmeo digital da transmissão nada mais é que uma representação virtual do sistema real, aqui de forma simplificada. Esse gêmeo digital foi fornecido durante a visita técnica. Então, essa transmissão ela é aplicada em tratores da marca Massey Ferguson e Valtra. Ela contém dois tipos principais de energias no seu funcionamento, a energia hidráulica e a energia mecânica, e a grande vantagem desse tipo de transmissão é a sua variação contínua de velocidade de 0,03 até 40 km por hora. Para fins didáticos, então, a transmissão foi dividida em três cores. Então, a cor azul aqui ela representa o eixo de entrada, o eixo primário da transmissão, que vem do motor a diesel. Então, ele leva torque e potência até o portador das engrenagens planetárias. Toda a parte em laranja do sistema, composto pelo motor pela bomba hidráulica, por engrenagens intermediárias e pela engrenagem anelar aqui, é a parte hidráulica do sistema. E todo o restante dos componentes em verdes, representado pelo motor hidráulico, pelas engrenagens intermediárias, engrenagem solar e eixo de saída para soldas, representa a parte mecânica do sistema. Bom, isso aqui é um simulador, então eu vou dar play aqui para explicar brevemente para vocês como funciona esse sistema. Aqui nós temos uma alavanca de câmbio. Eu vou simular aqui para a gente três situações: a situação na posição neutra, posição drive e posição de velocidade máxima. Então, na posição neutra, nós temos nenhum fluxo de óleo aqui no sistema, e com isso a nossa engrenagem anelar ela vai girar livremente, devido ao fato também do prato aqui da nossa bomba hidráulica estar com inclinação zero. A partir do momento que o condutor do trator seleciona o modo drive, o modo à frente, né? Tanto o prato aqui da nossa engrenagem, da nossa bomba hidráulica, quanto o do motor hidráulico, eles vão se inclinar para justamente começar a haver um fluxo de óleo no sistema. Com esse fluxo de óleo, toda a parte mecânica aqui, pela relação de engrenamento, vai começar a girar as engrenagens e, consequentemente, o trator vai começar a se locomover. E a partir do momento que o condutor seleciona a velocidade máxima do trator, nós teremos uma situação que, novamente, os pratos vão se inclinar para determinada posição, e essa situação vai gerar um calço hidráulico no sistema, parando aqui a nossa bomba hidráulica e, consequentemente, todas as engrenagens em laranja. Então, aqui com todo o sistema em laranja parado, nós teremos que a engrenagem anelar vai servir como um elemento resistivo no sistema, e toda a potência proveniente do motor a diesel vai diretamente ao portador da engrenagem, das engrenagens planetárias, e, consequentemente, vai ser interligado aqui pelas engrenagens em verde até o eixo da roda do trator, fazendo assim ele atingir a velocidade máxima de 40 km por hora. Bom, visto agora o gêmeo digital, tem outro ponto importante dessa transmissão que cabe ser citado aqui, que é um módulo de gerenciamento de rotação, chamado de Dynamic Tractor Management. E esse sistema, como que ele funciona? Deixa eu só pegar novamente aqui o apontador. E ele funciona basicamente mantendo a velocidade do trator de deslocamento sempre constante, independente da região que o trator estiver plantando. Então, como a gente pode observar por esse gráfico aqui, nós temos a carga do trator e a rotação do motor também, acompanhando o relevo, porém a velocidade de deslocamento dele sempre é constante. E como é feito essa velocidade constante? É através de dois motores de passo que são acoplados à transmissão, e eles vão inclinar justamente os pratos tanto da bomba hidráulica quanto do motor hidráulico para poder manter a velocidade de trator constante, tomando assim, sendo uma transmissão continuamente variável. Então, a grande vantagem desse sistema acoplado
a transmissão é que ele permite um plantio de precisão e um aumento de produtividade por hectare. Além disso, uma maior integração com a agricultura 4.0, que visa justamente essa integração com o plantio de precisão. Bom, dando sequência agora no desenvolvimento, o estudo de caso ele vai buscar analisar a eficiência mecânica da engrenagem solar aplicada nessa transmissão CVT. O motivo da escolha dessa engrenagem solar é que, dentre as engrenagens retas de todo o sistema, a solar é que apresenta maior rotação e torque. Então, a gente vai verificar qual tipo de engrenagem, se é de dente reto ou helicoidal, é mais vantajosa nesse conjunto epicíclico, no caso da transmissão CVT. Então, a teoria ela já diz que a engrenagem helicoidal é mais vantajosa, e o intuito desse trabalho é justamente, então, comprovar essa teoria através da aplicação da norma. Então, através desse estudo, a gente vai ser analisado a tensão ao contato da engrenagem solar e a tensão à flexão. Bom, para que a norma ela possa ser aplicada com eficiência, alguns dados de entrada são necessários para poder dar continuidade nos cálculos. Então, a transmissão ela vai estar numa posição lebre, ou seja, o conjunto vai estar 100% mecânico. Nesse caso dessas contas, foi desconsiderada a parte hidráulica da transmissão. A potência 1.500 RPM vai ser de 340 cavalos e o torque do motor a diesel também nessa mesma rotação vai ser de 1.590 Nm. Aqui nós temos as variáveis que compõem os dados de entrada da norma AGMA. Então temos o ângulo de pressão normal, o ângulo de hélice e o ângulo tangencial para cada tipo de engrenagem, e esses valores foram selecionados de acordo com a teoria, que diz que são os valores mais aplicados na indústria. Além disso, temos o módulo normal, o módulo transversal, número de dentes escolhidos, diâmetro primitivo, largura de face, passo axial. O material da engrenagem selecionado para o estudo foi o aço carbono 1045, e o tratamento térmico dos dentes foi constituído por endurecimento superficial por indução do tipo A. Bom, dando sequência aqui, então, para a aplicação da tensão ao contato, existe uma função matemática que define a tensão com diversas variáveis aqui, e essas variáveis elas dependem do tipo de engrenagem selecionada, do material da engrenagem, do processo de fabricação dela, da condição da superfície dos dentes, né, do acabamento. Então, essas variáveis foram todas retiradas da norma AGMA, essa qual ela recomenda alguns valores para a gente utilizar durante o desenvolvimento dos cálculos, e a partir desses dados foi possível calcular a tensão ao contato tanto para dente reto quanto para dente helicoidal. Após os cálculos de tensão ao contato, então foi possível obter o fator de segurança e a dureza para a engrenagem selecionada. Então, novamente aqui temos outra função matemática para o fator de segurança, com as suas respectivas variáveis, que também dependem de diversos fatores, como o fator de confiabilidade e a temperatura. E por fim, temos como resultado a tensão ao contato. Para a engrenagem de dente reto foi encontrado um valor de 710 MPa e para a helicoidal de 442 MPa. O fator de segurança, por sua vez, ficou em 1 para a engrenagem de dente reta e em 58 para a helicoidal. Já a dureza selecionada, também através da norma AGMA, com valores tabelados e calculados, ficou em 481 para dente reto e 243 para helicoidal. Então aqui eu finalizo a parte dos cálculos de tensão ao contato. Passando agora para os cálculos de tensão à flexão, então novamente temos uma outra função matemática que define a tensão à flexão e suas respectivas variáveis compõem a função matemática. Novamente, alguns dados aqui eles se repetem do último cálculo e tem algumas variáveis exclusivas para a tensão à flexão. Então, aqui foram aplicadas essas variáveis na função e com isso também foi possível calcular o fator de segurança e a dureza selecionada nesse quesito agora da tensão à flexão. Então, como resultado obtido, tivemos a tensão à flexão para dente reto de 96 MPa e para helicoidal de 57 MPa. Aqui o fator de segurança, por sua vez, foi de 2 para a engrenagem de dente reto e de 3,38 para a engrenagem helicoidal. E a dureza, por sua vez, também foi mantido os valores dos últimos cálculos. Bom, passando agora para os resultados, então foi feita uma análise comparativa à engrenagem solar de dente reto ou de dente helicoidal, e com isso, aplicando o estudo ao contato, obteve-se uma redução de tensão ao contato em 38%, quando aplicado dente helicoidal, um aumento de fator de segurança em 36%, uma redução de dureza em 50%, e por fim, uma maior resistência mecânica justamente na região de flanco do dente.
Passando agora o estudo comparativo para a tensão-flexão, obteve-se uma redução de tensão-flexão em 40%, um aumento do fator de segurança também em 40%, a mesma dureza aqui observada no cálculo anterior, e por fim uma maior resistência mecânica no cordão raiz da engrenagem. E os valores obtidos estão aqui tabelados, tanto para a flexão quanto para o contato. Bom, concluindo agora a apresentação desse trabalho, foi possível obter então que a aplicação da norma AGMA realmente foi efetiva na conclusão de qual tipo de engrenagem é mais resistente na aplicação em específico dessa transmissão CVT. Então, a engrenagem solar ela foi mais eficaz por possuir menor tensão à flexão e ao contato, e, consequentemente, vai gerar um maior fator de segurança e uma maior resistência de todo o conjunto epicíclico. Além disso, por convenção, tem-se que a engrenagem helicoidal ela tem menos ruído na aplicação se comparado com a engrenagem de dentes retos. Bom, passando agora para a conclusão da aplicação do gêmeo digital. Então, na atualidade, ele é indispensável para diversas aplicações na agronomia 4.0, que foi o foco, né, do tema desse trabalho, a parte da agronomia, por justamente o gêmeo digital possibilitar diversas análises e simulações, tanto térmica, por exemplo, quanto mecânica de qualquer tipo de conjunto. Além disso, o gêmeo digital ele também contribui para aspectos relacionados à capacidade, velocidade e manutenção de tratores. Então, como foi discutido juntamente ao técnico da marca, durante a visita técnica, ele comentou que o gêmeo digital ele é utilizado no treinamento de novos mecânicos da marca. Para futuros trabalhos, então, pretende-se realizar uma análise comparativa dessas mesmas engrenagens com outros tipos de norma, como, por exemplo, a norma ISO, e outros métodos para cálculo de tensão de flexão e ao contato, como, por exemplo, através da aplicação de softwares de desenho 3D. Além disso, aumentar a integração do gêmeo digital com a inteligência artificial, que vem bombando no Brasil, né, em questão do ramo agrícola, e realizar essa integração do gêmeo digital com a inteligência artificial. Obrigado pela atenção de todos.